Olá, bem-vindo ao canal Engenhando a Terra. Se você não assistiu o vídeo anterior, o vídeo number 1, é essencial que assista para que possa entender a continuidade. Nós estamos analisando o esquema para eliminar pessoas com deficiência nos concursos da magistratura do Brasil. No vídeo 1, a gente observou como processos judiciais foram burlados na jurisdição da Seção Judiciária do Distrito Federal e no TRF da Primeira Região para inviabilizar o desmonte do esquema montado para fraudar o concurso para juiz federal. Nesse vídeo 2, nós iremos analisar o que ocorreu no Conselho Nacional de Justiça e o que ocorreu no Supremo Tribunal Federal. No Conselho Nacional de Justiça, eu entrei com um procedimento de controle administrativo. O conselheiro André Godinho, por meio de uma decisão monocrática final, ele arquivou liminarmente o procedimento de controle administrativo sem instaurar a investigação, para não desmontar o esquema e não expor a fraude no 17º concurso para juiz federal promovido pelo TRF da Segunda Região. Analisando melhor os fatos, eu entendi porque que esse conselheiro André Godinho arquivou liminarmente o procedimento de controle administrativo. 4 anos antes, o próprio Guilherme Calmon, que fraudou o concurso com Abel Fernandes Gomes, chegou a assumir uma posição na corregedoria do CNJ. É isso mesmo, Guilherme Calmon foi corregedor do CNJ. Assim, como é que o CNJ iria investigar um ex-corregedor? Isso mostra que o Conselho Nacional de Justiça também estava envolvido no esquema para manter o concurso fraudado para juiz federal treta na veia. É uma acanaiação. Diante dessa maracutaia toda, com violações aos direitos, o contraditório, da ampla defesa, fraude processual e tudo mais, eu ajuizei a ação originária 2578 no Supremo Tribunal Federal. Um pedido de liminar requerendo a produção de provas. Que provas eram pedidas nela? A apresentação dos cadernos de provas que foram rasurados e destruídos posteriormente por Abel Fernandes Gomes, Guilherme Calmon e André Fonte. Quem recebeu ela no plantão do Supremo Tribunal Federal foi o ministro Luiz Fux, que se declarou impedido e remeteu o apreço da liminar para a ministra Rosa Weber, que negou e remeteu o processo para o relator designado Castro Nunes Marques. Diante dessa decisão, ainda no mês de julho, recesso forense no Supremo, eu entrei com uma petição arguindo a suspeição de Nunes Marques. Isso porque 8, 9 meses antes, ele fazia parte do TRF da Primeira Região como desembargador. Ele era suspeito, pois ele estava com um processo que iria julgar fraudes processuais no TRF da Primeira Região. Sabe o que Castro Nunes Marques fez? Simplesmente ignorou a arguição de suspeição e proferiu uma decisão com caráter subjetivo, afirmando que os fatos narrados na petição inicial eram incoerentes com o pedido, que iria indeferir a petição inicial, pois não havia lógica. É uma acanaiação. Sem avaliar sua suspeição. Em seguida foi protocolado uma petição confrontando a conduta do relator em ignorar a arguição de suspeição com o crime de responsabilidade, que é descrito na Lei 1079 de 1950. Só assim ele determinou a distribuição da arguição de suspeição, mas não cumpriu com o que diz o Código de Processo Civil de 2015. Ele diz que a suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Em complemento a essa orientação, o parágrafo 1º do artigo 146 determina que, se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição,
o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e rol de testemunha, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Se não acolher a arguição de suspeição, o juiz deve se manifestar. Ele não se manifestou, mandou direto distribuir para a presidência do tribunal. A treta continuou. Quem era o então presidente do tribunal? Luiz Fux. E o que ele fez? Ele julgou liminarmente a arguição de suspeição, determinando o arquivamento por suposta intempestividade. Era treta na veia. É uma acanaiação. O Mendes se declarou impedido para julgar a liminar na ação principal, mas julgou-se apto para proferir decisão no incidente de arguição de suspeição. Em seguida foi protocolado um agravo, arguindo que ele estava cometendo crime de responsabilidade. O artigo 39 da Lei 1079 de 1950 determina que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Item 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Segundo ele, o prazo que o regimento interno fixava para distribuir a arguição de suspeição era de 5 dias e não 15 dias, a partir do conhecimento do fato, como determinava o Código de Processo Civil, em seu artigo 146. Para o ministro, o que valia era o regimento interno, e não o Código de Processo Civil, que ele, segundo notícia do próprio portal do Senado, foi o coordenador da comissão que elaborou o CPC de 2015. Isso significa que o ministro também queria manter como relator da ação originária 2578 Cássio Nunes Marques, o passa dos desembargadores lá do TRE. Vergonha é, diante dessa decisão de Luiz Fux, foi protocolado um novo agravo interno, afirmando que ele, Luiz Fux, estava cometendo crime de responsabilidade por julgar um incidente de um processo em que nos autos principais ele havia reconhecido que era impedido. O que ele fez? Reconsiderou sua decisão e remeteu os autos para a ministra Rosa Weber, que era vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O que a ministra fez para contribuir com a política segregativa, preconceituosa, discriminatória contra pessoas com deficiência na magistratura brasileira? Ela afirmou que a arguição de suspeição 110 deveria ser liminarmente rejeitada porque o regimento interno elaborado em 81 tinha como fundamento o artigo 115 da Constituição da República de 1967. Ela foi a Constituição que regulamentou o regime militar no Brasil. Vamos conhecer um pouquinho dessa Constituição? Vamos ver uma matéria interessante do Senado? Na década de 30, a democracia liberal estava cada vez mais desacreditada e o mundo se voltava para ideologias totalitárias, como o nazismo alemão ou o fascismo italiano. A Carta Magna de 1937 foi considerada a mais autoritária e antidemocrática da história do Brasil. Ficou conhecido como a Constituição Polaca, por ter leis de inspiração fascista, tal qual a Carta Magna polonesa de 1935. A supressão dos direitos individuais e a forte repressão política marcaram essa fase. 30 anos depois, durante o regime militar de 1964, mais uma carta antidemocrática. Centralizou o poder nas mãos dos militares e restringiu os direitos civis e políticos da população. Também acabou com as eleições diretas e instituiu a censura e a perseguição política. Estamos falando da Constituição
de 1967. Em 1967, o regime ditatorial outorga uma Constituição mais centralizadora, com poderes em torno do Executivo, que na prática dá ar de legalidade ao regime autoritário que tinha se instalado 4 anos antes, 5 anos antes. A Constituição de 1967 durou 21 anos e marcou o regime de exceção que caracterizou os governos militares que se sucederam no comando do país até a campanha das Diretas Já, que tomou conta do Brasil e culminou com a aprovação da Constituição Cidadã de 1988. Observaram? Assim como os militares usaram a Constituição de 67 para burlarem o regime democrático, para privarem as pessoas de direitos individuais, de direitos fundamentais, de direitos humanos, o Supremo Tribunal Federal usou o artigo 115 da Constituição da República de 67 para privar um jurisdicionado com deficiência do contraditório, da ampla defesa e de um julgamento imparcial. Tudo isso porque esse jurisdicionado não se conforma com preconceito, não se conforma com uma discriminação, não se conforma com a política segregativa da magistratura brasileira. Diante dessa decisão monocrática da ministra Rosa Weber, foi protocolado um outro agravo interno. O processo foi para o plenário virtual. E lá no plenário virtual, votaram com a relatora Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Edson Fachin, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Nunes Marques para aplicar ao processo a regra do artigo 115 da Constituição da ditadura militar. É ou não é uma operação abafa, segregativa, discriminatória do Supremo Tribunal Federal? Estavam impedidos de votar os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. O que isso comprova? Que o esquema para fraudar concursos públicos, quando praticados por juiz, é admitido e protegido pelo Supremo Tribunal Federal. E por que essa enrola toda? A ministra Carmen Lúcia, ela citou o motivo. O Supremo Tribunal Federal é considerado o órgão do Poder Judiciário mais austero e eu acho que é bom que assim seja. Ele é o mais austero dos tribunais brasileiros. A demora realmente faz com que não seja a justiça prestada. Rui Barbosa dizia que é uma injustiça desqualificada, porque justiça que tarda falha, a juíza sou eu. Quanto mais demora um processo, maior é a chance dele falhar. E o propósito era ir empurrando com barriga para que o processo não cumprisse com seu objetivo. E sabe o que é mais interessante de tudo? Quando a ministra Rosa Weber assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, olha só o que a ministra Carmen Lúcia citou. A ministra Rosa Weber, seja dito, é uma democrata. E como temos precisado de afirmar princípios e enaltecer pessoas democratas em momentos de tanta carência de respeito aos valores humanos plurais mais caros da democracia, da humanidade multiplicada, do respeito ao outro como forma de dar-se ao respeito. É uma enorme honra, senhor presidente, ter na composição e na história deste Supremo Tribunal Federal a ministra Rosa Weber, que honra a verdade e a liberdade com a grandeza, a generosidade e a mais genuína gentileza num comportamento exemplar como humano, como ser humano e como juíza. É uma acanaiação. Respeito a valores humanos plurais veio precedido por uma galejada, por uma titubeada. Depois de toda essa preservada aprontada por Luiz Fux, ele foi para Nova York se encontrar com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Olha o que ele disse que foi levar para as Nações Unidas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, passou a semana nos Estados Unidos
onde participou de painéis sobre o trabalho das Supremas Cortes de diversos países. Em Nova York, Fuchs se reuniu com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Falou sobre o compromisso do Poder Judiciário brasileiro com o desenvolvimento do país e disse que o STF tem atuado com total independência. Antônio Guterres ressaltou que o Brasil é um exemplo para o mundo ao priorizar julgamentos sobre temas da Agenda 2030, o programa da ONU com metas para o desenvolvimento mundial. Antes do encontro com Guterres, Luiz Fuchs falou sobre a mensagem que tem levado aos eventos de que participa nos Estados Unidos. O que o Brasil traz é exatamente o panorama como os direitos humanos são tratados na Corte Suprema, como o Estado de Direito é percebido e é defendido pelo Supremo Tribunal Federal e principalmente o regime político democrático. Então nós viemos aqui dizer que os pilares fundamentais que a Corte Suprema defende são Estado de Direito, democracia e direitos humanos. Note que antes dele falar de direitos humanos, ele deu uma gaguejada. Será que ele afirmou lá que utilizaram a Constituição da ditadura militar para privar pessoas com deficiência do contraditório, da ampla defesa, que são direitos humanos? Como se pode observar, há um preconceito institucional na magistratura brasileira com respeito ao acesso aos cargos públicos a pessoas com deficiência. E para perpetuar esse sistema de preconceito, essa política discriminatória, segregativa, eles fraudam processo, fraudam concurso, violam direitos individuais. É uma questão de vergonha na cara que não tem. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Mas a gente tem que trabalhar sobre fatos. Isso foi o que se perdeu no Brasil. Essa é a realidade na magistratura brasileira. Agora é bom que se mencione a parcela que é preconceituosa, discriminatória, é muito pequena. A maioria dos juízes tem probidade, tem capacidade, tem responsabilidade. Todos os juízes citados aqui não refletem a realidade de quem realmente trabalha no Poder Judiciário. O propósito desses dois vídeos é deixar claro que, ao contrário da maioria dos magistrados no Brasil, existe um grupo pequeno e que burla regras, que propaga preconceito, discriminação, que exclui, que bane. Essa é a vergonha histórica que o Poder Judiciário atual deixa para as próximas gerações. O vexame do preconceito, da segregação e da exclusão no Poder Judiciário por motivos de deficiência.